Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, para fornecer um segundo fluxo intermediário de atualizações e notícias do RVGCR a toda essa maravilhosa e gigantesca comunidade inscrita no meu canal, todos desde o início, todos os novos irmãos que me conhecem diariamente e tornam essa família cada vez maior. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Como sempre, meus amigos, na busca de informações sobre esses eventos, hoje, nessa terça-feira, ainda está ocorrendo as eleições de meio mandato nos Estados Unidos da América até o presente momento. Acreditamos, né, como foi divulgado e como vem acontecendo. Há uma grande posição inclinada aos militares nos Estados Unidos, né, não só nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Também escuto muitas coisas, né, nas fronteiras também sobre tudo isso, sobre essa movimentação. Eu acredito que necessitamos disso nesse momento, né, meus amigos? As elites fazem uma força enorme para tomar o controle do mundo através do controle governamental e todos os outros pilares que temos que regem a humanidade e a evolução, né? Atualmente, isso vem sendo cada vez, essa etapa de despertar das pessoas está cada vez maior. As pessoas estão começando a se perguntar sobre algumas coisas, se contestar, né? E, novamente, né, estamos diante de muitas informações em solo brasileiro que se concretizarão amanhã também, como até a própria mídia noticiou, meus amigos. E também estamos diante de muita opressão, né? O senhor ministro Alexandre de Moraes agora querendo decretar e baixar todas as redes sociais de todo mundo que tiver propagando algum tipo de informação, né, que eles julguem como fake news, né, que eles julguem como fake news. Então, nossa, não pode falar nada agora, né, que ele já vai canetear ou vai mandar baixar a rede da internet, né? É Deus no céu, Alexandre de Moraes, Barroso, todo mundo na terra, né? Ah, dá licença, né, gente? Eu acho que isso está despertando, as pessoas estão começando a despertar isso, até quem não era a favor, né, de um governo liberal está começando a ver a atitude dessas pessoas agora, né, que colocaram no poder, que nem tomaram o poder e já estão fazendo totalmente esta bagunça, né, já estão passando, né, o pente fino em todas as pessoas, jornalistas e tudo, meus amigos, e certamente é o caminho da opressão da informação. Eu desejo que esses enviados do inferno voltem para esse mesmo lugar que saíram, né? Esses ministros e todos esses caras aí. Para mim, se houvesse um tribunal militar e Deus que me perdoe, mas pelotão de fuzilamento, esses caras mereciam. Porque não se faz isso aí, é uma ofensa ao cristão, uma ofensa às pessoas, né? Nós temos voz, sim, eles não são seres humanos diferentes em nem um pouquinho de cada um de nós, né? A única coisa que são é que vem de lá de baixo do inferno, né? Para poder causar o caos tremendo aqui na Terra, como eles estão fazendo, e principalmente aí por trás de seus ternos e gravatas aí dentro do Supremo, dentro do STF, dentro do TSE, né, meus amigos, que nós sabemos. Bom, enfim, uma indignação, eu tenho uma indignação, né, particular, divido aqui com vocês, pois essa minha mesma indignação é a indignação de milhões de pessoas, aí, muitos envolvidos no meu canal. Não estou falando de política aqui, não, estou falando sobre liberdade de expressão, é muito diferente. Então, irmão, antes de julgar, né, veja bem o que eu estou falando, e certamente você vai entender que essa é uma briga que não tem que ser só de umas pessoas, tem que ser de todos, né, tem que ser inteiramente da família brasileira. E, meus amigos, o que eu estou ouvindo, né, sobre o lado de toda essa movimentação, porque nos Estados Unidos eles estão olhando as coisas a partir de amanhã agora, né, mas pela Europa, pela Ásia, o Oriente Médio,
né? Aqui, propriamente, as pessoas do Brasil também que estão ligadas a esses centros de redenção, porque aqui no Brasil não há centro de redenção ainda, né? Apenas bancos, né? Que alguns já têm alguma capacidade de liquidez, mas ainda não atende, pelo menos a minha visão, em parte, maioria dos detentores de títulos. Então, eles são atendidos por bancos do Wells Fargo, da rede do HSBC, Zurich Bank, Asia Bank, né, também Citibank em outros, nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos as redes de Wells Fargo estão fazendo esta divisão aos detentores, aos bônus, né, em Zurich, né, HSBC, como eu já falei. Bom, certamente, meus amigos, o papo é o seguinte: está muito quieto hoje ainda. As informações, digo isso, né, das informações que eu trago de manhã para essa tarde agora, nesse segundo fluxo, que ainda está muito quieto, que as pessoas estão se movimentando sim, né? E as coisas vão começar a sair em informações pesadas a partir de quarta-feira, que é amanhã, por conta das eleições de meio mandato hoje nos Estados Unidos. Acreditamos que todas as pessoas estarão nos informando a partir de amanhã sobre todas as coisas. De uma forma ou de outra, os eventos alcançarão uma luz brilhante sobre todas as coisas. Nós gostaríamos de ter algo a mais na frente do RV, mas as notícias estão por aí que estão levando ao nosso mundo real agora. Bilhões já foram movimentados para as camadas de nível inferior e capital. Muito está estragando as possíveis ações globais. O crash está aumentando. Provavelmente vamos ter que aguardar ainda esta semana para ver como os mercados reagirão. Sobre uma notícia do mundo, né, meus amigos? Xi Jinping encontra o chanceler alemão Olaf Scholz, alguma coisa assim, sei lá. A Alemanha está abraçando o BRICS nesse momento. Eles estão virando as costas principalmente para o resto da Europa. Muitos alemães dizem que não podem comprar presentes de Natal. Muitos acreditam que não poderão aquecer adequadamente suas casas nesse inverno. A Alemanha está em uma situação ruim. Os líderes estão finalmente descobrindo que andar em sintonia com o Ocidente não é uma coisa boa. Bom, é o que eles estão vendo, né? E o que eles associam ao Ocidente, né? O que vem sendo por exemplo, essa virada, né, dos países europeus que estavam atrelados à OTAN, ao dólar, ao euro, os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Israel, né, todos atrelados aí economicamente a esse regime da OTAN, a esse regime do dólar, do euro. Eles estão vendo que isso não é uma boa coisa e existe um bloco econômico muito mais forte surgindo, já com mais de 60, 80, há quem diga que tem mais de 150 nações já junto ao BRICS Plus, né, que é atualmente os 5, né, possíveis mais ricos da atualidade que serão Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E depois, né, vemos Argentina, Arábia Saudita, que se juntaram recentemente, Alemanha, né, muitos outros países desse bloco que já compõem, né, as uniões. Bom, seguindo aqui, meus amigos, eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né? Eles estão aguardando ainda as notícias do desenrolar no fim de semana e estão prontos para ainda uma semana agitada. Um membro perguntou: isso nunca vai acontecer? Mark respondeu: acreditamos que vai acontecer logo após essas eleições de meio mandato. Nós não estamos realmente esperando notícias reais pelos próximos 3 dias.
mas eu estou esperando que eles façam alguma coisa. Há um silêncio ensurdecedor na frente dos trailers e títulos. Eu ouvi de um comprador de títulos que ele está recebendo novas caixas, que não achava que isso aconteceria. Realmente está surpreendendo a muitos. Parece haver um movimento contínuo na distribuição desses fundos. Isso é muito interessante. Como estão os amigos de Reno? Parte deles ainda está lá para o lado dos vínculos e bônus históricos. Eles não estão como antes. O que eles fizeram até agora? Agregaram e colocaram as pessoas responsáveis com procurações. Então, eles ficam responsáveis por seus grupos. Nessa linha, houve muita consolidação de pagamentos a paymasters, baleias e detentores de títulos. Em um artigo proposto no último fim de semana, referente ao Oriente Médio, o novo governo iraquiano buscará legitimidade por meio de políticas populistas. Qual é a política mais populista do Iraque? A restauração do valor do dinar. Eles querem seu valor de volta. Este é o impulso populista número 1 do povo iraquiano agora. Isso é importante. Os bancos podem fazer isso. Eles têm mantido o valor barato, enquanto o governo e os funcionários corruptos continuam ganhando dólares. O Iraque precisa do Banco Central do Iraque para fazê-lo. O reset é um evento mundial. Simon Parkes alertou que os Estados Unidos da América precisam segurar firme após as eleições de meio mandato, não perder a esperança e nem a fé, e não temer. Os contatos da CMKX e moedas exóticas sabem de alguma coisa? Sim. De certa forma, eles estão informando que todas as ações dos White Hats estão acontecendo. Muito está se falando sobre a troca dos bônus do Zimbábue. Eu estou com as minhas fontes que dizem que isso é verdadeiro. Ainda estão lá, não foram removidos. Sempre dissemos que o ZIM será um bônus pago ao portador de uma maneira extraordinária. É muito bom. Muitos estão envolvidos. Estão dizendo realmente que está acontecendo e não ouvimos que nenhuma moeda seria removida da lista ainda. O Banco da Reserva do Zimbábue já conheceu RBZ totalmente digital. No Oriente Médio já estão acertando o polegar para cima, falando da redução das vendas de moeda de reservas em moeda estrangeira. Precisamos que isso seja feito, declarando pelos estados o ouro e a prata como moeda legal. Bom dia. Alguém viu o artigo sobre a cerca de 10 pés ao redor do Departamento do Tesouro em Washington, D.C.? Nancy Drew disse que é para a construção, mas a cerca é diferente da cerca que ela fala. Mark comentando, né? Recebemos uma mensagem importante de Dave Hu sobre isso. Ele diz que passará pelos Federal Reserve e fará um vídeo do muro ao redor dele. Da última vez que ele esteve lá parecia vazio, mas ele não se lembra de haver um muro. O que ele está se referindo agora é que o Hal Turner fez uma peça junto com vários youtubers que dizem nas primeiras horas. No muro, um novo muro de 10 pés começou a subir ao redor do prédio do Federal Reserve em Washington, D.C. É apenas um momento suspeito, eles estão reformando? O que está acontecendo para que eles de repente precisem de um muro ao redor de todo o Federal Reserve sem explicação? Eu acho que isso é mais do que interessante. Moro nas proximidades de bases militares.
O movimento está insano nessas 2 últimas semanas. Voos e voos todas as horas. Estou ouvindo isso de todos os lugares, de todas as pessoas que moram perto das bases da Força Aérea. Alguma nova tarifa? Não há novas tarifas para relatar, tudo parece estar definido para todos os detentores. Orações por todo o nosso país e por aqueles que estão sofrendo. Esperamos estar perto do RV e os necessitados serão ajudados. Nossos dias de falta estão chegando ao fim. Nós conseguiremos ajudar nosso mundo quebrado. Bom, meus amigos, certamente as informações estão acerca do mundo todo, nessa visibilidade dos olhares diante das eleições de meio mandato nos Estados Unidos, meus amigos, onde as coisas, não que elas causem alguma interferência, atraso ou adiantamento do RV, é que relativamente o país, né, dos Estados Unidos, ele acaba se voltando a um dia totalmente, né, para a execução desses votos, né? E por aí começam as suas eleições. De alguma forma, meus amigos, estamos com essas notícias e todas essas operações tendem a dar os seus próximos passos. Eu acredito que hoje as notícias estejam bastante voltadas a essas questões que acontecem nos Estados Unidos, no mundo todo, né? E a partir de amanhã, a frente bancária, né, que não esteve online na parte de hoje, porque muitos estão online, os que não estiveram, né, eles estarão a partir de amanhã e começarão, nesses próximos dias, a dar o indício, né, de todas essas etapas, visto que até o próximo dia 11 temos algumas confirmações de algumas ações, né? Então estou de olho nisso também. Bom, eu tenho aqui mais uma nota bastante interessante, meus amigos, sobre todo esse contexto que nós estamos vivendo agora, né, que também elucida parte dessas pessoas, desses detentores, e sobre essa nossa espiritualidade, eu gostaria de vir aqui, né, e conversar com os amigos, pois é algo que nós temos que cada vez dar mais crédito também. Então, parece que estamos voltando à nossa espiritualidade inicial. Estamos em uma espécie, no meio de uma história de Gênesis. O renascimento do nosso mundo financeiro e evolutivamente está em uma encruzilhada agora. Quando éramos como a nação global mudou, o que nos tornamos continua a ser visto. Estamos testemunhando a queda do sistema financeiro global, enquanto outro surge em cena com grande promessa. O país da África fica em uma montanha de ouro. É o único elemento eterno na Terra que tem sido a ponte entre um sistema financeiro e o seguinte. O ouro tem sido usado no mundo da saúde e das finanças para trazer cura e prosperidade às pessoas afetadas por sua presença. Reis e rainhas possuem isso como um sinal de seu grande poder. E um rei recebeu este elemento eterno de um homem muito sábio em seu nascimento. A África está estrategicamente bem localizada para rotas comerciais dentro e fora das nações BRICS. Está bem posicionada para trazer abundância para este novo mundo. Muitos já dizem que é a ponte para o sucesso das nações BRICS. Não estamos embarcando em uma nova ordem mundial como alguns querem que acreditemos. Em vez disso, estamos voltando às nossas raízes e nos encontramos renascendo como uma raça humana e reconhecendo as oportunidades de ouro que estão diante de nós. O nascimento da abundância sempre foi e sempre será aqueles momentos em que nossa raça humana se aprofunda em nós mesmos e encontra um caminho de graça incondicional que nos move para a frente e para o melhor de nós mesmos. Todos os condutores às entrevistas já estão disponibilizando
todas as localizações dos centros de resgate. As centrais de resgate estarão recebendo os indivíduos que preencherão os formulários que instruirão o representante sobre como resgatar. Será realizada uma troca simples e depois seguirá um processo mais detalhado para configurar as contas, uma conta QFS e as outras contas, e fornecer a acessibilidade através de celulares e computadores. Se você tem uma quantia considerável, será agendado diretamente para o gerente de riqueza. Alguns centros de resgate poderão ser bancos preparados para recepção em massa com estande particular para mostrar às pessoas seus bens e moeda. O processo geral é muito simples. Se você tem ZIN também, será apenas algumas reuniões e conseguirá o seu resgate. Bom, meus amigos, informações e opiniões, fé, crença, positividade, otimismo, bastante prosperidade, que essas informações estão dispostas e é o que eu tenho a trazer a essa grande comunidade que me assiste desde o início, a esses irmãos que estão aí cada dia mais se inscrevendo. Continue se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário. Muito obrigado, é um prazer a visita, de verdade, amigos. Eu me sinto bastante abraçado por muitas pessoas aqui do canal e espero que essas pessoas possam sentir o meu abraço também nesse momento. E vamos seguindo diante, tomando essa posição positiva, pensando positivo, acreditando no melhor, pois é o melhor que Deus preparou para todos nós, meus amigos. Deus não nos quer ver em sofrimento de nenhuma maneira, mas algumas coisas Ele permite para que nós, como seres humanos, aprendamos a viver sobre aquela necessidade, a não reclamar, né? Pois nós temos que clamar e não reclamar, né, meus amigos? Pois se já pedimos uma vez e Deus achar que tem que nos conceder, Ele nos concede. Se não, não vale a pena ficar reclamando, né, meus amigos? E nós estamos diante de muitas ações que não se concretizaram. Muitas pessoas preferem estar na zona de conforto, que a zona de conforto, às vezes, na cabeça da pessoa é admitir que isso é uma mentira, é admitir que isso não existe, porque na concepção de tempo dela, nesses 4 anos isso não aconteceu nada, né? Nesses 8 anos isso não aconteceu nada, mas ela também não leva em consideração 20, 30, 40, 50, 60 anos, que muitos detentores de títulos, que tinham títulos que às vezes nem estão aqui mais, né? Esses títulos ainda não se pagaram. Como eu sempre digo, amigos, títulos são emitidos desde 1909, desde 1910, autenticados, referidos, são títulos da dinastia, em épocas de dinastia, meus amigos. Então, estamos falando de mais de 100, 110 anos atrás. E até hoje não se pagaram, né? Até hoje as elites brigam, né? Novos títulos, novos bônus foram emitidos também na época de 70 e 80, onde permitiu-se, né, aos detentores desses pacotes, desses programas de prosperidade, né, da autorização, da redenção de notas suprimidas, moedas estrangeiras e exóticas. Isso nunca foi pago, meus amigos. Eu não conheço ninguém que tenha recebido R$1 desse dinheiro até agora para gastar, pois né, há um tempo atrás, em 2021, não conhecia ninguém que tinha recebido dinheiro, R$1 desse dinheiro, em meados de 2021, né, perdão, não via ninguém que tinha recebido visivelmente. Agora, mais e mais pessoas estão relatando que podem ver esses fundos, que eles estão dispostos em suas contas, mas ainda, infelizmente, sem acesso, carecendo do start, do shotgun, né, desse disparo, de todas as autorizações. Eu acredito que virão logo após a etapa de financiamento do nível inferior, do nível da redenção, 4B financiado aí por volta do seu 100%,
as pessoas receberão avisos sobre os seus safe links também, para introduzir o código e começar a fazer o downstream das contas, poder movimentar os fundos, né, ajudar amigos, famílias, parentes, a comunidade, construir projetos. Isso está muito próximo, né? Temos uma agenda apertada agora do dia 8 ao dia 11, ainda porque hoje não está acontecendo muita coisa nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, Oriente Médio acontece, meus amigos, mas para nós aqui, né, muitas das pessoas aqui no Brasil aguardam informações de Reno, Miami, né, Wells Fargo, então hoje isso não funciona, mas a partir de amanhã até o dia 11, né, eles estarão dando uma nova indicativa de onde conseguiram chegar com esses processos, né. Não há como garantir que nós tenhamos já esse dinheiro à disposição, meus amigos, mas eu tenho muita fé que em breve, que este novembro possa ser o mês dessa libertação. Estou com os pés no chão, logicamente, observando os eventos, é um cenário inconclusivo no mundo todo, isso a gente não pode negar, mas com muita fé, crendo no melhor, pois quem tem Cristo à frente, né, meus amigos, nada impede. Bom, meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Continuem tendo uma maravilhosa terça-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Eu volto mais tarde à noitinha com novidades do RVGCR, pelo que eu puder colher, trazer aqui a essa grande comunidade. Continue se inscrevendo, isso me ajuda muito. A atitude gratuita desse lado aí, nem sabem como faz uma diferença enorme aqui, meus amigos. E muito obrigado. Ficamos à disposição. Até mais tarde. As portas estão sempre abertas. Tchau, tchau, amigos.